E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. E eis que estava de pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Após elas subiam do rio outras 7 vaquinhas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então as vaquinhas magras estavam devorando as gordinhas, aquelas bonitonas. Então o faraó acordou. Ele teve esse sonho, acordou e falou: meu, o que isso pode ser? Voltou a dar aquela cochilada gostosa e marota e tornou a sonhar. Agora não era mais as vaquinhas, tá bom? E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito. Já já nós vamos continuar um pouquinho nessa história aqui, porque tem tudo a ver com José. Lembrando que essa história vai se passar exatamente 2 anos após José, lá na prisão, praticamente sendo o general manager, o gerente daquela prisão. Ele não se considerava como um preso, ele era exatamente uma postura de um carcereiro, ele que estava cuidando de toda aquela prisão. E bem naquela época, 2 anos atrás, surgiu 2 pessoas que trabalhavam para Faraó, um copeiro e um padeiro. E aí eles tiveram um sonho numa bela noite naquela masmorra, naquela prisão, e José interpretou o sonho daqueles 2. Eu já falei que na cultura judaica tem muito esse lance do sobrenatural, de Deus com a sua mão movendo o povo e tudo mais, e naquela época existia muito disso. José interpretou esse sonho e percebeu que o copeiro, depois de alguns dias, voltaria a trabalhar para Faraó, e o padeiro ele seria enforcado, degolado. E foi isso que aconteceu. E quando o copeiro iria voltar para a mansão de Faraó, José vira para ele e fala assim: meu querido, não esqueça de falar para Faraó sobre mim, afinal de contas eu te ajudei. Mais ou menos isso, né? Não diz com todas essas letras e palavras, mas ele se posicionou dessa forma. Porém, copeiro voltou para sua realidade, voltou para sua vida. E assim também que acontece na nossa vida, né? Talvez entrou no automático, talvez ele tinha que provar alguma coisa, afinal de contas, ele tinha acabado de ir para uma prisão, a mando de Faraó, e talvez ele não estaria numa condição de apresentar uma pessoa que estava com ele preso. Talvez na cabeça do copeiro falou: ei pai, eu vou ter que cuidar do meu agora. Na verdade, eu não vou nem me preocupar com ele. Eu sei que ele me ajudou, eu sei que ele foi parceiro, eu sei que José, aquele menininho de 17 anos de idade, foi super top. Porém, eu tenho que garantir o meu. E na vida não é muito diferente também. Nós fazemos o bem, ajudamos as pessoas, e talvez a nossa expectativa não está no retorno. As pessoas não correspondem da mesma forma. E aí tem aquela questão de expectativa na nossa vida. Eu acredito que José, isso é uma questão do João dizendo e achando isso, de verdade eu acredito que José ele não tinha essa expectativa de que realmente o copeiro iria retribuir, iria gerar um retorno para ele nesse momento. Mas eu acredito sim, com toda certeza, que José tinha uma fé de sair daquele lugar e começar também, resolver a sua vida e começar a ter uma vida um pouco mais abundante. Afinal de contas, ele tinha sido vendido, estava numa casa legal, caiu na masmorra e estava ali, daquele jeito. E aí acontece essa história, 2 anos depois. 2 anos depois. E aí eu pergunto para você, abrindo o primeiro parênteses aqui. Quanto tempo vai ser necessário para que realmente estejamos prontos no lugar correto, na hora certa, sendo que algum faraó precise da nossa ajuda, do nosso conselho, da nossa postura? Quando isso vai acontecer? Será que é questão de dias, semanas, meses, anos? Ou será que esse dia nunca vai chegar? Porque na cabeça de José, era a página virada. Ele não esperava que algo iria acontecer. É lógico que ele tinha aquela fé e acreditando que realmente aquele sonho que ele teve lá na casa do seu pai, as coisas iriam se encaixar. E que um dia os seus irmãos e o seu pai iriam prestar reverência a ele. Mas ele nem imaginava como isso de verdade iria acontecer. Sabia que iria, mas não como e nem quando.
E 2 anos